4.6, que é o item sobre manipulador de alimentos, um item muito importante porque é o manipulador de alimentos, a pessoa principal, né, o personagem principal de um serviço de alimentação. E todos os pontos bastante interessantes, mas existe um ponto que dá muito o que falar. Por exemplo, 4.6.3. Os manipuladores de alimentos devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados no mínimo diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local específico e reservado para esse fim. Um item com 3 itens, né? A primeira coisa que o 4.6.3 fala é que os manipuladores devem ter asseio pessoal. Então, são pessoas que tomam banho pelo menos uma vez por dia, né? Apresentam-se limpos e asseados, mas que o uniforme tem que ser compatível à atividade. Muitas vezes os alunos, eu pergunto qual a cor que o uniforme, que a RDC fala que o uniforme deve ser para o manipulador de alimento, e eles automaticamente falam branco. Bem, eu fiz consultoria para muitos estabelecimentos aqui em Fortaleza e por muitas vezes os proprietários me perguntavam qual a cor que o meu uniforme tem que ser. E eu falava a seguinte coisa: a RDC 216 não estabelece cor. Então, assim, não existe cor aqui na RDC 216. Ele fala que o uniforme tem que ser compatível à atividade. Então, se você fizer um uniforme adequado, ele vai estar correto para aquele manipulador. E, acima de tudo, esse uniforme deve estar conservado e limpo. Eu já trabalhei em restaurantes classe A, dos quais os colaboradores do bar tinham seu uniforme de cor preta. E em nenhuma vez a vigilância sanitária falou em relação à cor deste uniforme, porque eles estavam adequados, mas a cor era preta. Então, a 216 não fala na cor que esse uniforme deve ser. Ela ainda continua. Os uniformes têm que ser trocados no mínimo diariamente. Dessa forma, é interessante que o serviço de alimentação ofereça pelo menos 2 uniformes para os seus colaboradores, para aquele uniforme que ele utilizou naquele dia seja lavado e para aquele colaborador ir com outro uniforme que já está lavado e seco para o trabalho no dia seguinte, e usados exclusivamente nas dependências externas do estabelecimento. Ou seja, não é interessante esse manipulador sair com o uniforme do serviço de alimentação para outros locais. Não que não seja interessante, não é permitido. O outro ponto que a legislação fala é que as roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local específico e reservado. Nos quais eu visitei, que o estabelecimento na área do caixa tinham armários para os meninos guardarem as bolsas, as mochilas e os celulares, ou seja, os objetos pessoais dele. Não é obrigatório que o local tenha vestiário para eles, mas que exista um local para a guarda desse material, para que na cozinha não fique espalhadas as bolsas e fiquem espalhadas as mochilas dos meninos. Isso até anti-higiênico. Por que eu estou falando isso? Porque eu já trabalhei num local em que, na época de dedetização, os colaboradores retiravam suas mochilas. Era um grande local no qual tinham vários armários, e os meninos, um dia do mês, os meninos retiravam todas as mochilas e havia a dedetização dos armários. E era incrível o tanto de baratinha francesa que se morria depois de fazer a dedetização dessas áreas de armário,
Por quê? Era muito comum que os colaboradores dentro das suas mochilas traziam comidas, e essas comidas que ficavam dentro das mochilas dos meninos atraíam pequenas pragas, como as baratinhas francesas. Então, assim, objetos pessoais também podem atrair pragas urbanas. Então, é interessante que exista um local reservado e apropriado para o material dos colaboradores.